Primeiro eu cobri o caso sobre essa advogada de casca que sofreu uma perseguição ao estilo nazista, e eu queria falar um pouquinho sobre ela aqui com vocês. A advogada perseguida por bolsonaristas tem escritório vandalizado. Não sinto segurança em acionar a polícia, disse ela ao Diário do Centro do Mundo. DCM entrevistou a advogada Janaíra Ramos. A advogada Janaíra Ramos é alvo de uma perseguição ao estilo nazista. Atuando na cidade de Casca, no Rio Grande do Sul, teve o seu nome incluído em uma lista de petistas que circulou nas redes sociais e teve seu escritório vandalizado por ter votado em Lula. Um homem quebrou o interfone. Essa imagem aqui é exclusiva que eu obtive com ela. Ela denunciou que os bolsonaristas sugeriram colocar uma estrela vermelha do PT nas casas de eleitores de esquerda. A denúncia levada ao Ministério Público do Rio Grande do Sul não se tornou um inquérito. Procurado pelo DCM, o órgão respondeu o seguinte: o MP do Rio Grande do Sul, em Casca, está averiguando notícia de fato referente a este caso. A denúncia feita há mais de uma semana ainda está em análise. Eu falei com o MP do Rio Grande do Sul. Esse daqui é o bolsonarista que atacou o escritório dela em Casca. Os extremistas marcaram bares, uma borracharia, loja de imóveis, um orquidário e até uma garagem. A advogada deu mais detalhes sobre o caso nesta entrevista ao DCM. Qual a sensação de fazer parte de uma lista elaborada por bolsonaristas? O que eles querem? Aí ela responde: na cidade de Casca, pelo Instagram, foi divulgada uma lista de 20 empresas. O nome dado ao grupo foi Casca Exposta e rapidamente foi propagada em todo o município. Tem o nome daqui das empresas. E como eu falei para vocês, tem borracharia, tem bar e tem o escritório da doutora Janaíra, que está escrito Janaína, errado aqui, Ramos. Tem aqui muitas instituições aqui, estabelecimentos de casca que apoiam o PT, e aí o pessoal quer boicotar isso. Olhando a lista, aí responde ela, é possível perceber a citação nominal de mulheres proprietárias ou coproprietárias de estabelecimentos. Só 2 advogadas foram citadas nominalmente. Eu, Janaíra Ramos, que não voto na cidade de Casca, onde atua há 22 anos, com escritório há 18, escrito com grafia errada, e a doutora Marciana Tonial Radim. Na mensagem final, eles afirmam que irão atualizar a lista. Remeti o caso ao Ministério Público de Casca e até agora estamos aguardando posição, pois encaminhei informações complementares e ofício assinado pelas pessoas físicas e jurídicas lesadas. Esse caso é crime e não, como passaram a defender esses propagadores, manifestação livre de consumidores. O nome em uma lista é um crime irreparável, são a última etapa, a meu ver, do bolsonarismo, nessa atual fase, até a sua extinção. Isso liquida o sentimento de coletivo, comunitário, coloca pessoas de uma mesma convivência em guetos como párias. É de uma violência inominável, e há quem defenda serem legítimas e legais. Aí eu perguntei para ela: a senhora entrou com um BO após a depredação do seu escritório? Depois da live que fiz com o doutor Taki Cordas, vi que todos estão com muito medo de tratar esse assunto absurdo de perseguição, pois são pessoas emocionalmente ativas. Elas perderam raciocínio objetivo e agem por ação instintiva, baseadas na crença de que suas vidas serão assoladas pelo comunismo ou criações imaginárias, que essas pessoas não têm clareza se existe. Esse movimento que vejo na rua não tem clareza dos seus objetivos e tudo é tratado como coletivo para não haver responsabilização de ninguém. Recebemos prints de mensagens publicadas na internet sugerindo a identificação de nossos estabelecimentos com estrelas do PT. Os patriotas também sugeriram que não gastassem seu dinheiro em quem pensa diferente deles. As postagens eram de cerceamento e de totalitarismo. Fomos verificar se isso não era um caso isolado. Não era. A leitura sobre a agressão deles contra nós não poderia ser outra, até pelo discurso de ódio contra o PT e Lula que proferiram durante toda a campanha, pela perseguição e pela intimidação. Em Casca, a não ser o pequeno núcleo do PT, ninguém se expôs com adesivos, bandeiras por medo de represálias. O caso todo é inacreditável. Nem depois do relatório das Forças Armadas, comprovando a lisura do pleito, a exigência patética, ao meu ver, eles se deram por vencidos. O caso é que não se tem sequer clareza de que esse grupo minoritário de bolsonaristas reivindica. Eles estão em um processo de massificação via mentira e fake news que acham normal e ordeiro impedir carros, caminhões, ônibus de ir e vir, mas deixando os donos de empresas para
que apoiaram o candidato derrotado furar o bloqueio sem qualquer restrição. E aí tem as ameaças aqui para colocar uma estrela do PT, que imitam, na verdade, o uso da estrela de Davi pelos nazistas no passado, gente. Muito obrigado aí às 200 pessoas que estão nos acompanhando. Não esqueçam dos superchats, porque essa matéria que eu fiz aqui, ela é muito importante. Após as denúncias que fiz, meu escritório foi atacado e o interfone foi quebrado. A pessoa que cometeu o delito foi filmada e encaminhamos à delegacia, cujo despacho inicial é que é um crime de dano e que temos que entrar na esfera privada. A gente se questiona se a autoridade policial irá agir ou não no meu caso, mas estamos peticionando. Aí eu pergunto para ela, o MP recebeu a denúncia de que bolsonaristas estão pedindo para colocar a estrela do PT na casa de eleitores do Lula? Aí ela responde, o Ministério Público inicialmente recebeu apenas a minha informação e depois um ofício subscrito pela maioria dos comerciantes e profissionais atingidos por esse ataque. Ainda não houve parecer, mas do que estamos depreendendo em vários locais, estão entendendo que passaram as eleições. Isso não configura crime eleitoral, mas estão se debruçando sobre essa alusão e a identificação e segregação dos estabelecimentos. Encaminhamos também questionamentos sobre o uso do símbolo oficial do município, o brasão, em texto apócrifo, publicado e republicado pela mesma pessoa e divulgado amplamente, especialmente por alguns representantes do Legislativo. Eles participaram ativa e diariamente dos atos de fechamento de rodovias. O uso desse símbolo, como bem sabemos, não pode ser indiscriminado, mas não há qualquer observância à legislação nesse caso. Aliás, se publica com brasão, se retira o brasão com nota de cabeçalho e se estimula em rede particular que usem o texto com brasão, um balaio de ilegalidades. O Poder Executivo não se manifestou para esclarecer se era a posição formal do município naquela nota ou apenas uma das cidadãs casquenses. Isso se transformou em um inquérito? Será investigado? Janaíra Ramos respondeu, ainda não foi aplicada a lei, queremos levar o caso para o MPF e para a Polícia Federal. A senhora tem medo do que está acontecendo? Perguntei para ela. Sou advogada, professora aposentada, atuei na disciplina de História e tive 38 anos de sala de aula. Minha família, como demonstra o nome, Ramos, é de cristãos novos, judeus, que para fugirem da Inquisição adotaram esses nomes. É muito importante essa entrevista que a gente fez, gente. Deixa eu tirar aí o Minion, que é idiota, que está no nosso chat. E não esqueçam, gente, para fortalecer de verdade o canal, ajude com superchat, gente. R$5 paga mais barato do que a Folha de São Paulo na banca e você ajuda a sustentar a Folha Democrata com essas matérias que a gente está mostrando aqui para vocês. Nunca, nem na ditadura militar, diz a Janaíra Ramos, quando meus pais foram presos políticos, vi tamanho desequilíbrio e histeria. Ninguém pode pensar diferente. Se pensar diferente, tem que ser eliminado, cancelado, física, emocional e profissionalmente. No caso das listas que correm nas cidades, a ideia é exatamente essa. As autoridades policiais me causam espanto pela omissão em alguns casos e anuência formal em outros, com práticas que já foram declaradas ilegais. Não sinto qualquer segurança em acionar a polícia. Entendo que a violência desses extremistas, alguns armados graças ao governo Bolsonaro, é irracional e perigosa. Sinto que pouco ou nada está sendo feito para dar um basta definitivo nesses movimentos antidemocráticos. Eles só vão cessar, ao meu ver, com prisões dos identificados e punições rigorosas. Não pode haver qualquer tipo de acordo com líderes envolvidos ou mesmo com o centro desse tsunami, a família Bolsonaro e seus asseclas. Eles precisam ser processados e punidos. A senhora diz que existem pessoas boas que votaram em Bolsonaro mergulhadas na pauta anticorrupção. Cito o caso do seu sócio. Aí ela responde, acredito que o governo Lula terá muita dificuldade de pacificar o país. Essa sociedade cindida ainda não tem espaço para um governo de pacto, pois um setor enorme da população vai continuar sabotando o governo. Setores do próprio Estado, como a polícia, estão em sublevação e pretendem permanecer assim. Como as forças do Brasil estão absolutamente divididas e quem segue Bolsonaro não vai desaparecer, alguns
seja pela desinformação midiática, seja pelo fanatismo, vão seguir fomentando a ideia de que estão numa espécie de primavera árabe e que fazem parte da revolução conservadora, entre aspas, como vimos no caso de São Miguel do Oeste, com atos que parecem nazismo ou fascismo. Normalizar o fascismo, seja em listas, seja em atos, corrói a base social e legal que limita esses avanços extremistas. É preciso vigiar, julgar e punir exemplarmente para dar cabo desses arroubos em primeiro lugar. Há um eixo ideológico que não vai negociar com o governo, mas fazer tudo para prejudicar o país e provocar o caos. Pessoas que colocaram crianças em frente em manifestações como escudos, estrutura organizada para bloqueios e protestos, listas de pessoas e sugestão de identificação. Aos moldes nazis fascistas, um líder que leva 44 horas para se manifestar e, quando faz, deixa margem para mais violência. Tudo isso foi pedagógico, com participação das próprias forças policiais, em muitos casos. Isso vai se intensificar e a extrema-direita vai fazer agora o que fez no governo Dilma, desestabilizando continuamente o governo Lula. Se não houver punição e tomada efetiva de medidas com as forças policiais, o presidente eleito terá problemas homéricos de sustentação. Quero agradecer muito pelo espaço, pois entre o medo, e tenho muito, optei pela coragem de dizer e pensar o que devemos acabar com esses arroubos antidemocráticos e violentos. Isso só vai acabar com uma mobilização efetiva. Eu entrevistei a Janaíra com o Kiko Nogueira no mês passado, foi uma entrevista que deu mais de 140 mil views, e eu tenho orgulho de estar cobrindo esse caso que a mídia demorou para embarcar bastante, ela saiu depois no G1, mas é muito importante para a gente continuar conversando.